Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre limite e continuidade de uma função contínua. Bom, na aula de hoje nós vamos resolver exercícios de limite, exercício de continuidade e vamos encontrar uma função contínua, tá? Bom, no primeiro exercício, dado uma função, essa função específica, eu quero calcular o limite para x tendendo a 3. Bom, o que eu observo na minha função? Que ela tem uma parte dada para x menor que 3 e um outro pedacinho para x maior que 3. Então, se eu for fazer o gráfico da minha função, eu tenho assim, olha, eu tenho ponto x igual a 3 aqui, ó. Suponhamos que aqui seja 3. Eu tenho, se eu pensar que a função cúbica é essa daqui, então daqui para cá era a função cúbica. Aí eu tenho que x igual a 3, ela vai ser o quê? Um pouquinho mais assim, ó. Então, ela vai ser algo assim, essa reta. Tá? Não necessariamente as duas vão estar junto. Ela pode estar um pouquinho, provavelmente essa daqui seja um pouquinho mais inclinada assim. Tá? Então, essa daqui ela faria isso. E essa daqui tem essa inclinação, que aqui é x ao cubo. E aqui é 3x. Então, daqui para cá eu tenho uma reta. E daqui para cá eu tenho outra função. Tá? Então, se eu olhar graficamente, eu já vou ter algo meio estranho aqui, ó. Nesse meu limpo para x igual a 3. Agora, vamos lá. Para calcular o limite, eu preciso calcular o limite, que são os limites laterais, para x menor que 3 ou pela esquerda. Então, para x menor que 3, a função vale x ao cubo. Então, quando eu tenho 3 ao cubo, eu vou ter 27, ok? Aí, eu preciso calcular pela direita. Então, quando x tende a x pela 3 pela direita maior que 3, eu tenho que minha função vale 3x. Então, vai ficar 3 vezes 3 é 9. Ah, os limites laterais são diferentes. Limites laterais, diferente do limite da função para x tendendo a 3 no ponto, não existe. Se eu olhar graficamente, o que acontece? Ó, tá aqui no 3 da reta, e aqui, então, eu tenho um buraco entre um e o outro aqui, ó. Entre uma função e a outra, que eu tenho um buraco. Se eu tenho esse buraco, um saltozinho aqui, já é um indício de que a minha função não é, que o limite da minha função ali não existe. Um vai para um lado, vai para o outro, ok? As duas têm que ser igual. Se eu chegar aqui, ó, vier para valores mais próximos, ele tá aqui, ó. Ah, eu venho para cá, ó. Agora que eu vou tendendo aqui, ó, vou chegando mais próximo aqui, ele tá indo, ele tá crescendo. Então, ele vai para um outro valor, né? Quando tá aqui, ele tem um valor e aqui ele tem outro. Então, são valores diferentes, ó. Quando o x chega próximo do 3 pela esquerda, ele assume um valor mais alto. Quando ele chega próximo do 3, para valores menor, próximo de 3, maiores que 3. Então, ele tem esse salto aqui, ó, dando esse salto aqui, lembrando que aí o limite naquele ponto não existe, porque aí está assumindo dois valores diferentes, que é 27 e 9, ok? Teria que assumir o mesmo valor para que eu possa falar assim, olha, o limite da função existe. E é tal, que seria o valor encontrado, ok? Um outro exemplo, eu tenho a função, essa função aqui, eu quero calcular o limite para x igual a 2. Se eu vier aqui, ó, vou calcular o limite para x tendendo a 2 da minha função, que é x ao quadrado menos 4, 2x menos 4, certo? Cálculo direto, eu vou ter quem? 2 ao quadrado menos 4, 2 vezes 2 menos 4. Então, eu vou ter 0 dividido por 0. É uma indeterminação. Se é uma determinação, eu preciso sumir com essa determinação ou trabalhar com esse zero aqui, ó, para ver se eu consigo sumir. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo calcular o limite da função. Caso contrário, não. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar a minha função. No numerador, eu tenho o quê? Quadrado da diferença. Eu tenho o quê? X menos 2. Quando eu fatoro, x mais 2. Denominador, eu vou colocar o 2 em evidência, fica x menos 2, certo? X menos 2 com x menos 2 aqui, ó, vai dar 1.
minha função vai sobrar x mais 2 dividido por 2. Então, eu vou calcular... Então, essa função são equivalentes, essas duas funções aqui, ó. Se as duas funções são equivalentes, significa que vai ter o mesmo limite, ok? Então, eu vou calcular o limite de x mais 2 sobre 2 para x tendendo a 2. Então, vai ficar 2 mais 2 dividido por 2, eu tenho 4 dividido por 2 igual a 2, ok? Que é o limite dessa função aqui, ó. Então, limite de x ao quadrado menos 4 para 2x menos 4 para x tendendo a 2 é igual a 2, que é exatamente igual ao limite dessa outra funçãozinha. Funções equivalentes admitem o mesmo limite. Ok, pessoal? Um outro limite para a gente calcular é esse aqui, ó. Eu tenho a função x ao quadrado menos 25, x mais 5 quando x tende a 5. Bom, a gente vai calcular da mesma forma que a gente estava calculando anterior. Menos 25, x mais 5 quando x tende a menos 5. Tá? Quando x tende a menos 5. Então, o que que eu tenho? Se eu for calcular direto aqui, eu vou ter menos 5 ao quadrado. Vai dar 25, menos 25. Aqui eu tenho menos 5 vai dar 0 sobre 0. É uma indeterminação, ok? Não pode. Então, eu preciso dar um jeitinho aqui, ó, com esse número aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou fatorar minha função. Então, aqui eu tenho x menos 5, x mais 5, dividido por x mais 5. X mais 5 dividido por x mais 5 é 1. Então, a minha função fica x menos 5. Então, eu encontrei uma função equivalente à minha função original. Que hora que eu for calcular o limite de x menos 5, quando x tende a menos 5, eu vou ter o quê? Menos 5, menos 10. Então, o limite da minha função é menos 10 de x menos 5. Logo, o limite da minha função x ao quadrado menos 25, x mais 5, quando x tende a menos 5, ele é igual a menos 10. Os limites são iguais, funções equivalentes, limites iguais, ok? Bom, agora a gente sai dos exercícios de limite, vamos calcular uma função composta. Eu tenho duas funções, tá? Função f e a função g. Eu quero a função composta, f composta com g. O que que eu tenho aqui, ó? Eu sei que a minha g está dentro da f, então o que que eu vou pegar? Eu vou pegar a minha função g e vou substituir pelo argumento da função f. Então, a minha função f composta com g, que eu posso chamar de uma função h de x, vai ser cosseno. O argumento do cosseno, eu vou pegar a g e vou colocar. Então, vai ficar ln de quem? De x menos 3. Tá? Então, a minha função composta vai ficar cosseno do ln de x menos 3. Exatamente isso daqui, ó. Para fazer a função composta, basta eu pegar a funçãozinha que está dentro aqui e jogar no argumento da que está fora. Que no caso, a minha fora aqui é f. Então, é f, eu pego o argumento. Ah, mas se eu quiser fazer aqui, ó, por exemplo, eu quero g de f de x. Então, o que que eu faço nesse caso? Aqui é um caso diferente. Eu vou pegar f e vou jogar no argumento da g. Então, a minha função t de x vai ficar a minha função gln de x menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar cosseno de x menos o 3. Ele permanece, porque ele já está aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma outra função composta, tá? Só aproveitando o exercício, que a gente queria, na verdade, está aqui. E esse aqui só para exemplificar o contrário, uma outra situação que a gente pode encontrar também, ok? Então, a função composta é isso que a gente calcula, sempre uma dentro da outra. Então, a função que está dentro, eu jogo no argumento da função que está fora. Função que está dentro, eu joguei no argumento da função que está fora, ok?
Agora, o exercíciozinho de função contínua. Então, eu tenho minha função dada em duas partes, tá? Uma quando x é diferente de 2 e outra para x igual a 2. Eu quero saber se ele é contínua no ponto de divisão aqui, tá? Então, primeira coisa que eu preciso calcular, eu preciso saber se a f de 2 existe. Primeira coisa. Então, eu vou lá na minha função, vou calcular f de 2. Quando x é igual a 2, a minha f vale 0. Então, existe esse item na definição, está ok. O segundo item, eu preciso ver se o limite de f de x existe quando x tende a 2. Aí eu vou lá, vou calcular meu limite. Então, eu vou pegar quando x tende a 2, sempre a valor diferente de 2. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui da função. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Ela vai dar uma indeterminação, 0 e 0. Então, eu vou aproveitar e já vou calcular a minha função equivalente. Então, eu tenho x menos 2, x mais 2, sobre x menos 2, quando x tende a 2. Bom, aqui eu tenho x menos 2 dividido por x menos 2, tenho 1. Minha função resultante ficou x mais 2 quando x tende a 2. Vou calcular o limite, 2 vezes 2, 2 mais 2, aliás, é igual a 4. Então, o limite existe. Então, eu tenho duas condições que satisfeitas. A terceira condição da definição é verificar se f de 2 é igual ao limite de f de x para x tendendo a 2. Isso aqui que a gente precisa saber. Bom, o f de 2 é 0. O limite é 4. Então, eles são diferentes. Se é diferente, f de x não é contínua em x igual a 2, ok? Então, assim, aqui a gente dá só uma recapitulada de função de limite, uma função composta, como que eu calculo, e uma função contínua, verificando se ela é contínua ou não. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!